A gente estudou a semana passada sobre os peixes, animais que estavam restritos ao ambiente aquático. O grupo que a gente vai estudar agora é dos anfíbios. Anfi significa duas ou ambos, que indica a vida dele tanto aquática quanto aérea. Então, os anfíbios, eles estão ligados à água, mas não estão restritos à água. Eles precisam da água, em pelo menos uma fase da vida, pelo menos na reprodução, mas eles ganharam o ambiente aéreo. Acredita-se que tenha sido no período Devoniano, que é o quarto período da era Paleozoica, que os peixes teriam saído da água e ganhado o ambiente aéreo, embora algumas literaturas trazem o período Carbonífero, e o fóssil mais antigo de anfíbio que a gente tem é do Cretáceo. Nesse período devoniano, o ambiente terrestre já possuía plantas e invertebrados. O ambiente aquático ele traz algumas desvantagens em relação ao ambiente terrestre. Seriam essas: recursos limitados, alta competição, já que o ambiente aquático já estava tomado de espécies animais, um alto risco de predação, de novo devido a essa quantidade de espécies que disputavam espaço ali, um pouco oxigênio em relação ao ambiente aéreo. Já o ambiente terrestre, ele tem poucos predadores, ele tem o recurso alimentar, que seriam plantas e invertebrados. Então, o ambiente terrestre, ele traria vantagem adaptativa aos organismos. O oxigênio é pelo menos 20 vezes mais abundante no ar e se difunde muito mais rápido no ambiente aéreo do que na água. Assim, ele estará mais acessível a animais com pulmões ou superfície de pele adequada para a troca gasosa respiratória. Em comparação com a água, o ar tem densidade 1000 vezes menor e 50 vezes menos viscosidade. É essa viscosidade da água que mantém as brânquias abertas. Quando o peixe sai da água, essas brânquias colabam, elas grudam, e isso faz com que ele não consiga respirar fora da água. Sendo assim, o ar oferece pouca sustentação contra a gravidade. Aqui na imagem a gente vê como a água oferece sustentação por todos os lados, enquanto que no ambiente aéreo a gravidade atua com mais força. Então isso exige dos animais terrestres membros fortes e o suporte estrutural adequado do esqueleto. Outra coisa é que a temperatura do ar varia mais rápido do que da água, e os ambientes terrestres passam por ciclos imprevisíveis de congelamento, degelo, secas, inundações. Então os animais terrestres dependem de estratégias comportamentais e fisiológicas para se protegerem dos extremos de temperatura. Muitos peixes utilizam uma estratégia de captura do alimento que é abrir a boca rápido, e esse movimento na maxila suga a água junto com a presa para dentro da boca. Na terra, essa sucção não é uma opção. Você não consegue sugar o ar e puxar o alimento. Então, na terra, ele tem que movimentar a cabeça até a presa. Não é a presa que vem até ele. Então, nos tetrápodes, nos animais que saíram da água, o crânio ele é mais alongado e ele tem o pescoço, que vai permitir esse movimento da cabeça. Lembrando que a palavra tetrápode significa 4 pés. O esqueleto dos tetrápodes ele é considerado uma modificação do esqueleto de um peixe. As cavidades com ar, o pulmão e a bexiga natatória, eles são homólogos, ou seja, eles têm a mesma origem. O nome varia de acordo com a função. Então, se a função é natatória, ele recebe o nome de bexiga natatória. Se a função é respiratória, recebe o nome de pulmão. Então, o pulmão ele já existia nos peixes. Ele não evoluiu na vida terrestre. Muitos peixes
possuem mecanismos diferentes para a tomada de oxigênio aéreo. Então, aqueles peixes pulmonados, eles respiram oxigênio do ar. E isso é muito útil em ambientes aquáticos com pouco oxigênio disponível, em pântanos lodosos, por exemplo. Lembra que lá nos peixes, as brânquias auxiliavam no controle de sais no corpo. Então, no peixe marinho, as brânquias eliminavam o excesso de sal. No peixe de água doce, as brânquias absorviam sais, enquanto que a função do rim era o controle hídrico. Então, no peixe de água doce, os rins produziam a urina mais diluída para poder eliminar o excesso de água. No peixe de água salgada, as brânquias produziam a urina bem concentrada para eliminar o excesso de sal. Nos anfíbios adultos, o rim assume todo o papel de excreção, já que eles não têm brânquias. Outra coisa é que a bexiga urinária ela é exclusiva dos tetrápoda. Peixe não tem bexiga urinária. As 3 ordens de anfíbios atuais compreendem mais de 6.770 espécies. Então a gente tem essas 3 linhagens: Anura, sapos, rãs e pererecas; Urodela ou caudata, que são as salamandras e tritões; e Gymnophiona ou Apoda, que são as cecílias ou cobras cegas. A maioria compartilha adaptações à vida na Terra, incluindo o esqueleto reforçado. As larvas dos anfíbios, bem como algumas salamandras adultas, utilizam um sistema ancestral de linha lateral para fins sensoriais, mas adultos metamorfoseados utilizam um epitélio olfatório remodelado para o olfato e ouvidos para distinguir sons. Como o girino se transforma em uma perereca. A mãe deixa os ovos e o pai vigia eles para mantê-los a salvo de predadores. E eles se desenvolverão com o passar do tempo. Os ovos dos anfíbios são aquáticos e eclodem, dando origem a uma larva aquática que utiliza brânquias para sua respiração. Na metamorfose, as brânquias se perdem. Os anfíbios metamorfoseados utilizam respiração cutânea e muitos têm pulmões que existem desde a fase larval, mas só são ativados para a respiração aérea na metamorfose. Quando eles estão prontos para emergir, começa toda uma nova aventura. A transformação é chamada metamorfose. Seus braços vão se desenvolver internamente e vão sair para fora no último minuto. Ele ainda precisa crescer um pouco. Nas próximas poucas semanas, ele perderá sua cauda, absorvendo-a de volta para dentro do corpo. Essa é uma boa fonte de nutrientes. E então, ele estará pronto para explorar a Terra. Muitos anfíbios possuem esse padrão geral, mas exceções importantes incluem algumas salamandras que não sofrem metamorfose completa e mantêm uma morfologia larval, permanentemente aquática ao longo de toda a vida, isso chamado de pedomorfose. Algumas cecílias, algumas rãs e outras salamandras vivem integralmente na terra e não apresentam uma fase larval aquática. E algumas rãs, salamandras e cecílias que passam por metamorfose completa,
mas podem permanecer aquáticas quando adultas, em vez de se tornarem terrestres durante a metamorfose. Agora a gente vai falar das ordens dentro da classe anfíbia. Vocês viram que são 3 ordens. Vamos começar pela ordem Gymnophiona, que significa cobra nua. Gymno significa nu. Ela contém aproximadamente 214 espécies de animais alongados, sem patas e fossoriais. Fossorial quer dizer que ele vive em toca, em buraco embaixo da terra, comumente chamados de cecílias. Elas ocorrem em florestas tropicais da América do Sul, principalmente, mas também na África, Índia e Sudeste Asiático. As cecílias não têm membros, têm um corpo longo e magro, muitas vértebras, costelas longas e um ânus terminal. Algumas têm pequenas escamas dérmicas na pele, os olhos são pequenos e as formas adultas de muitas espécies são totalmente cegas. Têm tentáculos sensoriais no focinho. Por serem quase totalmente fossoriais ou aquáticas, as cecílias raramente são observadas. Seu alimento consiste predominantemente de minhocas e pequenos invertebrados encontrados em galerias. A fecundação é interna e os machos têm um órgão de cópula eversivo. As cecílias frequentemente depositam seus ovos no solo úmido, próximo à água. Algumas espécies têm larvas aquáticas. Em outras espécies, o desenvolvimento da larva ocorre todo dentro do ovo. Algumas cecílias protegem seus ovos cuidadosamente em dobras do próprio corpo. A viviparidade também é comum em algumas cecílias, nas quais os embriões obtêm nutriente consumindo a parede do oviduto. Eu encontrei um amigo esses dias no mercado e ele me falou: Everton, cecília é peçonhenta. Aí eu falei: como assim? Cecília tem veneno na pele igual alguns anfíbios? Aí ele falou: não, ela é peçonhenta mesmo. E eu procurei e encontrei uma matéria bem interessante falando sobre o veneno das cecílias. Essa matéria dizia que um grupo liderado por pesquisadores do Instituto Butantan e apoiado pela FAPESP descreveu pela primeira vez a presença de glândulas de peçonha na boca de um anfíbio. O animal sem patas, que vive no ambiente subterrâneo, conhecido como cecília ou cobra cega, possui glândulas associadas aos dentes, que, quando comprimidas durante a mordida, liberam uma secreção que penetra nos ferimentos causados nas presas, minhocas, larvas de insetos, pequenos anfíbios e serpentes, e mesmo filhotes de roedores. Eles estavam analisando as glândulas de muco que o animal tem na pele da cabeça para abrir caminho debaixo da terra, quando se depararam com essas estruturas. Elas se posicionam na base dos dentes e se desenvolvem a partir do mesmo tecido que lhes dá origem, a lâmina dental, assim como ocorre com as glândulas de peçonha das serpentes. Cecílias possuem uma grande concentração de glândulas de veneno na pele da cauda, como defesa passiva de predadores. Nesse sistema, que existe também nos sapos, rãs, pererecas e salamandras, o predador se envenena ao morder o animal. Agora, os pesquisadores mostraram que as cecílias podem ser peçonhentas, ou seja, seriam os primeiros anfíbios a possuírem uma defesa ativa, quando o veneno é usado para atacar, como fazem serpentes, escorpiões e aranhas. A secreção que sai das glândulas serve ainda para lubrificar as presas e facilitar sua deglutição. Nas cecílias, a compressão das glândulas durante a mordida libera o veneno, que penetra no ferimento. É o que fazem lagartos como o dragão de Komodo e o monstro de Gila. Esse grupo de pesquisa demonstrou em um trabalho publicado na Nature em 2006 que os filhotes de algumas cecílias alimentam-se exclusivamente da pele da mãe nos primeiros 2 meses de vida. Com exceção de um grupo que vive em ambientes aquáticos, as cecílias passam toda a vida em túneis subterrâneos. Por isso, possuem olhos reduzidos que percebem a luz, mas não formam imagens. Possuem tentáculos próximos aos olhos que reconhecem o ambiente pelo toque e por receptores químicos. O veneno foi analisado
E as análises bioquímicas mostraram que a secreção que sai da boca do animal durante a mordida contém fosfolipase A2, uma enzima bastante comum no veneno de animais como abelhas, vespas e serpentes. A atividade dessa enzima na secreção das cecílias mostrou-se maior do que a existente na peçonha da cascavel. Esse grupo de pesquisa vai realizar agora novos testes usando técnicas de biologia molecular para caracterizar com mais precisão a secreção das glândulas dentais das cecílias e confirmar seu caráter peçonhento. Futuramente, inclusive, as proteínas encontradas poderiam ser testadas para usos biotecnológicos, como desenvolvimento de fármacos. No estudo foram analisadas 4 espécies de cecílias. Uma dessas espécies era de ambiente aquático e eles encontraram glândulas de veneno só na mandíbula do animal, na parte inferior da boca, não na maxila, que é a parte superior. Com a maioria das 214 espécies conhecidas vivendo sob solo em regiões de floresta úmida e da América do Sul, Índia e África, as cecílias são um grupo de animais muito pouco conhecido. Vamos falar agora da ordem Urodela ou Caudata. Urodela vem do grego e significa cauda evidente. Compreende os anfíbios com cauda, são aproximadamente 750 espécies de salamandras. As salamandras ocorrem em quase todas as regiões temperadas do hemisfério norte, sendo abundantes na América do Norte. Elas também ocorrem em áreas tropicais da América Central e do norte da América do Sul. As salamandras são tipicamente pequenas. A maioria das espécies norte-americanas tem comprimento menor do que 15 centímetros. Algumas formas aquáticas são consideravelmente maiores, como as salamandras gigantes japonesas, que chegam ao comprimento maior do que 1,5 metro. A maioria das salamandras tem membros anteriores e posteriores de tamanhos semelhantes e posicionados em ângulos retos em relação ao tronco. Em algumas formas aquáticas e fossoriais, os membros são rudimentares ou ausentes. As salamandras são carnívoras, tanto na fase larval quanto na fase adulta, capturando minhocas, pequenos artrópodes e moluscos. Uma vez que seu alimento é rico em proteínas, elas não armazenam grandes quantidades de gordura ou glicogênio. Como todos os anfíbios, as salamandras são ectotérmicas e apresentam baixa taxa metabólica. Ciclo de vida. Algumas salamandras são aquáticas ou terrestres ao longo de toda a vida, mas a maioria faz metamorfose. As larvas aquáticas e os adultos terrestres que ocupam locais úmidos sobre rochas e troncos em putrefação. Os ovos da maioria das salamandras são fertilizados internamente. A fêmea captura com a cloaca o espermatóforo, é um pacote de esperma, que o macho deposita Ciclo de vida. Algumas salamandras são aquáticas ou terrestres ao longo de toda a vida, mas a maioria faz metamorfose, com as larvas aquáticas e os adultos terrestres, que ocupam locais úmidos, sob rocha e troncos em putrefação. Os ovos da maioria das salamandras são fertilizados internamente. A fêmea captura com a cloaca o espermatóforo, é um pacote de esperma que o macho deposita sobre uma folha ou um ramo da vegetação. As espécies aquáticas depositam seus ovos em massas filamentosas de água. Seus ovos eclodem produzindo uma larva aquática, com brânquias externas e uma cauda em forma de nadadeira. As espécies que são unicamente terrestres depositam seus ovos agrupados em pequenos blocos semelhantes a cachos de uva, sob troncos ou em galerias escavadas no solo úmido. Em muitos casos, os adultos protegem seus ovos. As espécies terrestres apresentam desenvolvimento direto. Elas não passam pelo estágio larval. Então, o ovo eclode como uma miniatura dos pais. Um ciclo de vida particularmente complexo ocorre em alguns tritões americanos, cujas larvas aquáticas sofrem metamorfose
para formar juvenis terrestres, que mais tarde voltam a se metamorfosear produzindo adultos reprodutivos secundariamente aquáticos. Entretanto, muitas populações de tritões não passam por um estágio terrestre intermediário, permanecendo plenamente aquáticos. Algumas salamandras mantêm características de larva nos indivíduos adultos. Algumas características do adulto são consequentemente eliminadas. Essa condição é chamada pedomorfose. Pedo é de criança, lembra de pedófilo que gosta de criança. A forma mais dramática de pedomorfose ocorre em espécies que atingem a maturidade sexual ainda conservando as brânquias e o hábito aquático, entre outras características larvais. Elas não sofrem metamorfose sob nenhuma condição. Algumas outras espécies de salamandras atingem a maturidade sexual ainda com morfologia larval, mas sofrem metamorfose produzindo formas terrestres sob determinadas condições ambientais, como a evaporação da água nos períodos de estiagem. Quando isso acontece, ela sofre metamorfose em uma forma terrestre, perdendo suas brânquias e respirando por meio de pulmões. O animal pode se deslocar por terra à procura de novas fontes de água, onde possa se reproduzir. Elas podem ser estimuladas artificialmente a se metamorfosear, quando são tratadas com tiroxina. Os hormônios da tireoide são essenciais para a metamorfose dos anfíbios. A glândula pituitária parece não se tornar plenamente ativa em formas que não sofrem metamorfose, não liberando assim o hormônio estimulante da tireoide. A pedomorfose assume muitas formas distintas nas diferentes salamandras. Ela altera a história de vida e a forma de todo o corpo em algumas espécies, enquanto em outras ela altera somente uma ou algumas poucas estruturas. Algumas perdem as brânquias e ativam seus pulmões antes de atingirem maturidade, mas retêm características de forma corporal típicas de estágios larvais. A pedomorfose acontece mesmo entre os terrestres, que nunca apresentam estágio larval aquático. Seus efeitos podem ser vistos, por exemplo, no formato das patas anteriores e posteriores. O adulto tem os dedos bem formados, que crescem para fora da superfície das mãos e dos pés durante o desenvolvimento. Algumas espécies aperfeiçoaram sua capacidade de escalar a vegetação lisa, como o tronco de bananeiras, interrompendo o crescimento dos dígitos e retendo pés palmados durante toda a vida. Esses pés conferem sucção, possibilitando a adesão do animal a superfícies verticais lisas. Respiração. As salamandras demonstram uma diversidade incomum de mecanismos respiratórios. Elas compartilham a condição geral dos anfíbios de apresentarem uma extensa rede de vascularização na pele, que provê trocas respiratórias de oxigênio e dióxido de carbono. É chamada de respiração cutânea. Em vários estágios de sua história de vida, as salamandras podem também ter brânquias externas, pulmões, ambos ou mesmo nenhuma dessas estruturas. As salamandras com estágio larval aquático eclodem com brânquias, mas as perdem se a metamorfose ocorre. Muitas linhagens de salamandras têm formas permanentemente aquáticas, que deixam de completar a metamorfose, retêm suas brânquias e uma cauda em forma de nadadeira ao longo de toda a vida. É o que a gente acabou de ver, chamado de pedomorfose. Os pulmões, que representam os órgãos respiratórios mais frequentes em todos os grupos de vertebrados terrestres, são observados desde o nascimento nas salamandras que o possuem, e tornam-se o principal meio respiratório após a metamorfose. Embora normalmente os pulmões sejam associados aos organismos terrestres e as brânquias aos aquáticos, as salamandras possuem formas aquáticas com respiração primariamente pulmonar, bem como formas terrestres totalmente desprovidas de pulmões. As salamandras da família Amphiumidae têm uma história de vida completamente aquática,
com uma metamorfose bastante reduzida. Essas salamandras perdem suas brânquias antes de atingirem a idade adulta, passando a respirar principalmente pelos pulmões. Eles posicionam suas narinas acima da superfície da água para inspirar o ar. As espécies da família Pletodontidae são desprovidas de pulmões, e muitas espécies dessa família são estritamente terrestres. Essa grande família inclui mais de 350 espécies. A eficiência da respiração cutânea é incrementada por um aumento da penetração de uma rede de capilares na epiderme ou pela diminuição da espessura da epiderme sobre os capilares dérmicos superficiais. A respiração cutânea é suplementada pelo bombeamento de ar através da boca, onde os gases respiratórios são trocados por meio das membranas vascularizadas da cavidade bucal. Alguns membros dessa família têm larvas aquáticas e perdem as brânquias na metamorfose. Outros retêm uma forma larval com brânquias durante toda a vida. Muitas outras são completamente terrestres e são os únicos vertebrados que não têm nem brânquias nem pulmões durante toda a vida. Agora eu vou dar uma pequena introdução sobre a ordem Anura, depois a gente vai discutir mais na aula síncrona. Como vocês viram, Urodela era cauda aparente. Anura, esse A é uma negação, então significa que não tem cauda. As aproximadamente 7.238 espécies de anuros que compõem essa ordem ocupam grande diversidade de habitat. Entretanto, sua reprodução aquática e pele permeável os impedem de se afastar muito das fontes de água. Você nunca vai ver um sapo no meio do asfalto ao meio-dia, igual aparece em alguns comerciais de carro. Ele perde água pela pele e desidrata. E sua ectotermia os impede de viver em habitats polares e subárticos. Como eu disse, Namenura significa sem rabo, e embora todos tenham um estágio larval com cauda durante o desenvolvimento embrionário, apenas o gênero Ascaphus tem uma cauda na fase adulta, ou algo parecido com uma cauda. Diferente do que a gente viu nas salamandras, os sapos e as rãs são especializados em saltos, eles se movimentam através de saltos. Outras diferenças entre as ordens Anura e Caudata estão na aparência e nos hábitos de suas larvas. Os ovos da maioria das rãs eclodem na forma de um girino que tem uma cauda longa e em formato de nadadeira. As brânquias são internas e externas, ausência de membros, partes da boca especializadas à dieta herbívora. Lembra que as salamandras são sempre carnívoras, desde o estágio larval. E a anatomia interna é altamente especializada. Elas não se assemelham ao adulto, são bem diferentes do indivíduo adulto. A metamorfose de um girino em uma rã adulta é um evento notável. Existem 55 famílias de anuros. As mais conhecidas são a Ranidae, com 1.400 espécies, que contém a maioria das rãs que conhecemos. A Ilidae, com 900 espécies, que inclui as pererecas arborícolas. Os sapos, como a gente chama comumente, pertencem à família Buffonidae. Temos quase 600 espécies conhecidas. Eles têm pernas curtas, corpos robustos e a pele bem espessa, geralmente com verrugas proeminentes. Mas o termo sapo ele também é usado para outras famílias que têm membros terrestres. E essa é a família Leptodactylidae, que é a que eu trabalho. Tem 222 espécies. Essa daqui é o Leptodactylus fuscus, que é a espécie que eu trabalho. O maior anuro conhecido é a Rhangolias,
Ela é da África Ocidental e mede mais de 30 centímetros de comprimento do rosto cloacal. Ela se alimenta desde ratos até patos, e isso inclui outras rãs golias. As menores rãs já registradas medem menos de 1 centímetro de comprimento. Elas são encontradas em Cuba e no Brasil, nas florestas tropicais do Brasil. E esses são os menores tetrápodes existentes. A maior rã norte-americana é o Lithobates catesbrianus, que é a rã touro, e ela pode atingir até 20 centímetros de comprimento rostro local. Essa rã é uma invasora aqui no Brasil e ela tem trazido muitas doenças, parasitos e tudo mais. A gente vai discutir mais sobre isso na nossa aula à tarde. Essas informações aqui eu peguei do Instagram de uma colega, herpetóloga. Então, temos 8.216 espécies de anuros ao redor do mundo. E 41% dessas espécies estão ameaçadas de extinção. A gente tem 587 espécies criticamente ameaçadas, 965 espécies classificadas como em perigo, 650 espécies na categoria vulnerável. 33 espécies estão extintas. Por que isso está acontecendo? Entre alguns fatores estão destruição, alteração e fragmentação de habitat, desmatamento, estradas causam fragmentação de habitat. Uma estrada às vezes pode separar duas populações de anuros da mesma espécie, eles não conseguem atravessar uma estrada. Temos espécies invasoras, como aquela que eu acabei de citar, rã touro. Superexploração, tem anfíbios sendo vendidos tanto como pet, como a biopirataria para fins medicinais, biológicos e também para alimentação. Mudanças climáticas, taxa de radiação causada pelo efeito estufa, pela camada de ozônio sendo destruída, contaminantes químicos, também além de causar morte, causam muitas anomalias. Em campo a gente encontra bastante animal anômalo, com pata defeituosa. E tem uma doença que está se espalhando muito rápido, que é a ctridiomiose. E ela está matando muitas espécies, muitos indivíduos de anuros. E para que servem os anuros? Eles participam da cadeia alimentar de várias formas, como predador, como presa também. Eles são muito importantes na cadeia alimentar. Eles se alimentam de vários organismos que são pragas agrícolas e vetores de doenças. E a pele deles produz substâncias que estão sendo usadas pela indústria farmacêutica. Tem muita coisa que a gente ainda não conhece. E de tarde a gente vai discutir mais sobre eles. Espero vocês na aula 5 da noite à tarde. Os anuros sobrevivem ao inverno de várias formas diferentes. Alguns, como o sapo-leopardo e as rãs verdes, passam o inverno na sujeira, no fundo do lago. A vantagem é que, se o lago for profundo, a água no fundo não congela. Por isso, eles nunca têm que lutar contra temperaturas baixas. Mas quando o gelo começa a derreter, são atraídos para a superfície pelo calor do sol. Uma estratégia de sobrevivência totalmente diferente é ficar sob as folhas caídas, que funcionam como um abrigo para algumas espécies de anuros. Mas quando o frio é insuportável, nenhum anuro é mais adaptado do que as rãs comuns. Proteínas especiais e substâncias como glicose e glicol agem como anticongelantes em seu corpo, e isso as ajuda a resistir ao congelamento. Mas se por acaso a temperatura cair demais, elas até podem acabar congelando.
Podem até solidificar, mas o impressionante é que anuros conseguem se recuperar deste estado criogênico sem nenhum dano. Em geral, quando os anuros emergem, ainda não há grande atividade de insetos em volta. Por isso, eles aproveitam a situação e começam a procurar oportunidades de acasalamento. No início da primavera, dificilmente passamos por um pântano ou uma lagoa sazonal sem sentir necessidade de usar tampões de ouvidos. O motivo desse alvoroço é um sapo pequenininho, menor que o meu polegar, conhecido como rã de madeira. Ele está entre as primeiras criaturas a aparecer em volta de charcos e lagos para proclamar cantando sua esperança de encontrar uma parceira. Os primeiros a chegar são os machos. Os rapazes se juntam e fazem um estardalhaço. Eles marcam seu território, geralmente um enorme espaço de 15 a 17 centímetros ao longo da margem, e começam a chamar pelas garotas. Os rãs de madeira podem ser ouvidos mais tarde, em quase todas as noites quentes de primavera. E às vezes, no auge do período de reprodução, vamos ouvi-los fazer esse chamamento durante o dia, o que acredito ser um sinal de desespero da parte deles. Os rãs de madeira são anuros arborícolas, e assim que a época da reprodução acaba, eles voltam às árvores e arbustos para se alimentar. Outra espécie de anuro que partilha seu espaço é chamada de ila versicolor, ou de perereca cinza, que só para confundir pode ser cinza ou verde. Esses anuros têm uma aparência estranha, são bem maiores, podem chegar a ter de 7 a 10 centímetros e têm um disco adesivo nos dedos que lhes permite subir em superfícies verticais. Podem caminhar em quase todo lugar. Ao contrário de muitas outras espécies, elas têm a pele verruguenta e rugosa. Sua pele se parece com a dos sapos. Logo nas primeiras noites quentes da primavera, no hemisfério norte, e logo depois que os rãs de madeira chegam, as rãs verdes descem da vegetação e novamente se aglomeram às margens dos lagos. Devem se unir de 15 a 20 machos em torno do lago, coachando e esperando desesperadamente que a fêmea atenda ao chamado. Normalmente leva uma semana ou dias para que as fêmeas comecem a aparecer e, claro, assim que as fêmeas se aproximam, o chamado fica mais alto. Com toda essa algazarra de machos chamando, as fêmeas que se encontram num raio bem amplo atendem à convocação descendo de árvores e arbustos para as margens dos lagos. E os machos sempre têm que estar preparados, cantando, cantando, cantando para o acasalamento. I was alone, looking for someone to love, somebody to call my own, under the moon up above. All by myself, hoping that someone would see my lonely heart on the shelf, in need of sweet company. At last my prayer was realized, with a love that made me swoon. My plans for one were all revised. Now we'll plan the honeymoon. No more am I alone and blue. Now I'm dancing in the moonlight with my love so true. By the glow of the moonlight. Sob a luz da lua, os pais saem do lago deixando para trás centenas de ovos que terão de se defender sozinhos num perigoso mundo novo.
E num certo dia, em seu jardim, surgem centenas de criaturas se alimentando de suas plantas. Mas, por sorte, há também muitas criaturas loucas para se alimentar delas. Os anuros são caçadores visuais que espreitam a presa, esperando pacientemente o momento certo para atacar. O que capta a atenção deles é o movimento. Eles têm visão lateral aguçada e uma paciência infinita. E quando veem algo se movendo, chegam mais perto, mas não se precipitam no ataque. Geralmente eles dão apenas um salto, com precisão incrível. Por isso, eles calmamente se preparam para que o menor movimento, uma virada de cabeça da presa, seja o bastante para disparar instantaneamente o ataque. Eles parecem tão benignos flutuando no lago que é difícil imaginar que por trás daquele sorriso de gato de Cheshire esteja uma arma de precisão mortal. A língua tem superfície pegajosa e gruda na presa. Então, quando o sapo retrai a língua, puxa a presa direto para o seu papo estufado. E, claro, é bem interessante assistir a qualquer tipo de anuro engolindo alguma coisa. Ele traz para dentro da boca e, em seguida, seus olhos protuberantes se fecham, enquanto toda a estrutura muscular em torno da boca força a presa a passar pelo esôfago. Além de ser uma arma mortal precisa, a língua de um anuro é um órgão incrivelmente sensível. Seu instinto é agarrar alguma coisa que se mova e só perguntar depois, o que nem sempre é uma boa ideia. Em geral, não obtém todas as informações necessárias antes de colocarem as criaturas na boca. A esta altura, naturalmente, o interior da boca está úmido, substâncias se juntam a esse líquido e os receptores gustativos dizem "eca" ou "que delícia". E eles engolem baseados nisso. Eca. Eles gostam de caçar à noite porque correm menos risco de virar caça e porque há muita atividade de insetos. Para que isso seja possível, eles têm que ter excelente visão noturna. Muitos anuros têm o tímpano e o martelo bem pronunciados. É uma superfície em forma de disco de cada lado da cabeça. Por isso, além de serem predadores visuais, eles se guiam pelos sons. É muito bom ter uma boa audição na época da reprodução. Quando sons diferentes vêm de diferentes direções, vemos que os anuros giram a cabeça para virar o ouvido em direção ao som, a fim de que possam localizá-lo perfeitamente. Quando um anuro percebe um predador chegando, ele está usando a audição, usando a visão e simultaneamente sentindo as vibrações do solo. A audição consiste em viagens vibratórias através do ar. O bater do nosso pé no chão são vibrações que podem ser captadas através da região ventral de seus corpos.
Um bom lugar para se evitar predadores e buscar novas fontes de alimento é sobre as árvores. E alguns anuros são adequadamente adaptados para se esgueirar por entre pequenos galhos e mesmo por superfícies bastante íngremes. E como fazem isso? Com a sucção criada pelas ventosas dos dedos. Para isso tem uma superfície achatada na ponta dos dedos que é úmida e que cria a sucção. Com esse equipamento podem até subir por uma vidraça. Francamente, muito pouca coisa é obstáculo para uma perereca. As rãs têm pernas traseiras poderosas, e isso dá a elas uma vantagem real quando tentam escapar de predadores. Assim que são perturbadas, saltam alto e pousam num ponto distante, sem deixar rastro do seu cheiro. Até mesmo na água, essas pernas compridas podem ser bem úteis, pois dão longas remadas e promovem muita propulsão. Saltar é um meio importante de colocar certa distância entre elas e um predador. Mas uma outra defesa das rãs é se encurvar e ficar imóveis. E isso tem duas vantagens. Uma é que as faz parecer maiores e mais difíceis de serem engolidas. Imagine uma cobra pequena se aproximando. A cobra acharia que a rã não caberia em sua boca. Portanto, essa é uma postura de defesa. Outra postura de defesa importante que usam é ficar totalmente horizontais, agarradas ao caule da árvore ou do galho onde estejam, pois assim o corpo não cria sombra e ficam bem menos visíveis. Isso também lhes dá uma forma irregular, o que dificulta que um predador visual consiga identificá-los. E isso, aliado ao fato de que sua coloração pode variar de um tom escuro a manchas cinzentas, faz com que se confundam com o ambiente e assim se misturem ao cenário. Outro segredo, como eu já disse, é permanecerem imóveis. Os anuros existem de todas as formas e tamanhos, desde as pequeninas rãs até os brutamontes dos lagos, as rãs-touros. Eles também podem variar um pouco em cor, do marrom dos sapos comuns ao azul metálico de algumas rãs. É bom ter a cor verde se o anuro está à beira de um lago, porque há muita atividade ali. No caso do sapo-leopardo, a coloração é disruptiva. Quando olhamos para ele, dificilmente imaginamos que é isso que o faz desaparecer. Ao vermos zebras, achamos que qualquer leão idiota consegue enxergá-la. Mas as zebras têm o que é conhecido como coloração disruptiva. É o que os sapos-leopardos também têm. Não é uma cor contra o fundo contrastante, mas uma coloração manchada como o ambiente, o que dificulta que tanto a presa quanto o predador os distingam. Os anuros podem ter vida surpreendentemente longa. Sobrevivem, às vezes, por 5 a 6 anos no jardim, caso consigam se esgueirar de predadores e encontrar alimento. Mas para cada anuro que sobreviva em seu jardim, haverá centenas, se não milhares, que jamais terão chance de sequer chegar à margem do lago. Muitas pessoas sabem que a maioria das rãs tem pele macia, o que as distingue dos sapos. Mas a pele macia de uma rã é geralmente úmida e talvez um pouco viscosa ao toque. Elas precisam ter pele úmida a fim de respirar, e é por isso que procuram ficar perto de lagos, embora possam se alimentar bem nos campos ou entre vegetações. Ainda assim, elas tendem a concentrar a maior parte de sua atividade em torno dos lagos, para que regularmente possam mergulhar e se molhar. Lembro que quando criança pensava, se há rãs no lago, quero pegar uma. Claro, quando se chega perto, a rã salta para dentro da água e desce para o fundo. Lembro que eu pensava, vou esperar que ela volte à superfície, aí eu vou pegá-la. Não vai ficar lá para sempre. Mas eu estava enganado. Elas não precisam inspirar o ar pela boca para seus pulmões. Elas podem respirar pela pele e o oxigênio existe na água tanto quanto no ar. Portanto, elas conseguem respirar dentro d'água. Quer dizer, a rã pode ficar lá embaixo quietinha por horas a fio. Minha paciência não dura tanto tempo.
Os girinos, claro, respiram de forma diferente dos adultos. São especializados em viver em ambiente aquático, por isso têm brânquias. Em qualquer tipo de lago podemos nos deparar com centenas de milhares de girinos. Mas imagine, se todos sobrevivessem até a vida adulta, acredito que seriam como uma daquelas pragas bíblicas, rãs por toda parte. Não haveria espaço suficiente no mundo. Isso indica naturalmente que esses girinos são uma importante fonte de alimento para muitas criaturas, todas querendo comê-los. O fundo de um lago, por exemplo, é abarrotado de insetos predadores de vários tipos, que ficam desesperados para comer todos esses girinos. Se eles sobem até a superfície para se alimentar, também ali há predadores aguardando por eles. Chega um momento em que a verdade aparece e o girino tem que fazer uma transposição espetacular para deixar de ser uma criatura totalmente aquática e virar uma basicamente terrestre de respiração aérea. E não só perde a cauda e ganha pernas, o que significa que se move de forma inteiramente diferente, como também muda a forma como obtém o oxigênio. Este movimento de transição é quase como um renascimento quando entram no novo mundo. Tornam-se criaturas totalmente diferentes. Mas mudar a forma de obter oxigênio é de fato o menor de seus problemas a esta altura. Agora eles têm um mundo novo com toda uma nova gama de problemas a enfrentar. Um dos meus exemplares favoritos é a perereca cinza, porque é fácil reconhecê-la. São residentes que se estabelecem em volta da casa e podemos prever onde estão. Elas vocalizam das vegetações pendentes e descansam no mesmo lugar durante o dia. Um local onde é comum encontrá-las é em volta da piscina, empoleiradas na cerca. Gostam de ficar em cercas porque é fácil se esconder ali. Mas podemos encontrá-las nas beiradas do telhado de casa e em vários lugares estranhos onde nunca imaginaríamos. Elas vocalizam e o som pode lembrar o de um mamífero, talvez um coati. Pode ser um som bem característico. Sempre gostei de ter muitas rãs no meu jardim. São uma boa indicação de um ambiente saudável. Elas têm pele fina, úmida e passam parte do tempo no solo e parte do tempo na água. Portanto, se houver qualquer contaminação no solo, na água ou no ar, vamos ter a indicação disso. E como bônus, são predadores vorazes que comem avidamente todos os insetos do seu jardim. Infelizmente, em várias regiões, principalmente em áreas urbanas, o número de anuros está decaindo. E, na verdade, em alguns lugares, há espécies que desapareceram totalmente do ambiente local. Basicamente, os anuros podem ser de grande ajuda, e uma providência vantajosa é construir lagos no jardim, provendo o habitat para que se reproduzam. Não precisam ser grandes, nem muito elaborados, mas podem ser muito úteis, mesmo os temporários, para que os anuros se reproduzam. Se você quiser que anuros maiores, como os sapos verdes e os sapos leopardos, sobrevivam ao inverno, o lago tem que ter certa profundidade, de forma que a água não chegue a congelar no fundo. Se tiver uma boa superfície lodosa no fundo, o anuro pode se entocar lá, e mesmo que a água congele, o lodo não vai congelar, e os anuros ficarão bem. Outra coisa a considerar é que é muito útil ter vegetação na água, porque, lembre-se, muitos anuros vão desovar. Depositam os ovos em forma de cordão pelo solo ou fixados à vegetação. E muita vegetação em torno do lago também é bom, porque eles precisam de um bom abrigo quando permanecem à beira do lago para se reproduzir ou caçar. É muito importante você ter um lago onde haja muita vida dentro da água, muitas outras emergindo da água e muitas mais dependurando-se sobre a água, criando um cenário muito bonito e o habitat ideal para anuros. Em resumo, podemos causar um grande impacto na população de anuros, fazendo do nosso jardim um local mais hospitaleiro para eles. Se você fizer alguma coisa por eles, os anuros farão muito por você.